Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN. Olá, bom dia. Começamos agora o programa Mundo dos Negócios. Como fazemos aqui aos domingos, para apresentar sempre histórias de sucesso, de empreendedorismo e de iniciativa própria que as pessoas têm na construção do seu futuro e do futuro da sua família, dos seus amigos, às vezes do seu bairro, às vezes da sua cidade. O futuro, quem constrói, somos nós. E hoje nós vamos bater papo aqui com dois novos empreendedores. Quem é o nosso primeiro empreendedor, Raíssa? Bom dia. Bom dia, Janete Nuco. Bom dia. Bom dia, telespectador da TV Tropical. Conversaremos hoje aqui, como o Jana bem falou, com dois empreendedores. Mas nesse primeiro bloco, conversaremos com um empreendedor que eu conheço há muito tempo e desde que eu me entendo por gente que eu sei que ele empreende. Então, eu acho que ele já nasceu com essa veia empreendedora. Chama-se Sanderson Abreu. E ele tem uma gráfica rápida e uma empresa de balões. Ele vai contar para a gente, contar tudo dessa história, de como nasceu essa vontade de empreender. Porque desde que eu me entendo por gente que ele é dono da própria empresa. Bom dia, Sanderson. Seja bem-vindo. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Gêner. Bom dia, Sanderson. Obrigado pelo convite. Esse balão, você voa nele, é? Ou pega carona, né? Não, a empresa de balões surgiu agora, é recente, está completando um ano, né? Então, surgiu mais pela necessidade que a gente viu de festas, né? Na verdade, são buquês de balões, ou então balões personalizados, né? Então, vem identificado, ele vem personalizado com o nome da pessoa. Como é que vocês identificaram, você identificou esse segmento? Isso, essa ideia foi mais da minha esposa, né? Ela abriu, a gente já trabalha, a gente tem uma gráfica rápida, né? A Cybertech. Que já existe há bastante tempo, né, Sanderson? Já existe há 17 anos, né? Então, a gente viu essa demanda, já como a gente faz muitas coisas para aniversários, para casamentos, brindes, essas coisas, então a gente visualizou essa demanda e pesquisou, teve uma pesquisa do mercado e realmente viu essa necessidade que era algo viável. Certo, mas assim, você começou a empreender com a sua gráfica rápida que chama-se Cybertech. Exatamente, é isso? Exatamente. Como é que foi? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como é que nasceu em você essa coisa do eu vou empreender, vou montar a minha empresa, o que é que eu vou fazer, por que a gráfica? Conta um pouquinho para a gente dessa história. Bom, foi uma ideia entre amigos, né? Eu e um antigo sócio, ele formado em TI e eu em economia, e a gente juntou o útil ao agradável para somar e viu que na época, né, em 2004, havia uma demanda imensa por acesso a computador, por um escritório virtual. E só faltava, a gente pôs a ideia no papel, e faltava a gente achar o local, que é um ponto crucial para quem vai abrir o negócio, né? E depois de muito estudo, a gente visualizou o aeroporto. Que é o aeroporto? Porque o aeroporto tem uma demanda, pelo menos na época, tinha uma demanda excelente. Tinha né? fluxo constante. Fluxos constantes, tinha voos, tinha charters, né, da Noruega, da Itália. Então, aquele aeroporto, ele fervilhava de gente e na época o pessoal não andava, não existia o celular, que você tinha acesso à internet, o notebook para você levar também não tinha. Então, a gente pegou essa época das vacas gordas no aeroporto, um fluxo enorme de gente, onde o pessoal chegava no aeroporto e ficava ocioso, sem fazer nada, e a gente disponibilizava umas ilhas de acesso à internet. Era quase uma lan house. Eu nunca gostei desse nome Lan House, porque ele é muito atrelado a jogos, né? Então, a gente disponibilizava essas máquinas e tinha era sempre lotado, muita gente nesse período, enquanto o voo não partia, e
Isso Por no isso o aeroporto nome antigo, né? Cybertech. Exatamente. O aeroporto antigo, isso. Isso, no No aeroporto. novo vocês não foram? Não, de lá para cá muita coisa mudou, os voos que tinham, antes a gente recebia até em euro, muito mais em euro do que em real. E a internet ainda era muito cara, né? Não tinha um acesso, não era todo canto que tinha um Wi-Fi. E passou um tempo lá no aeroporto até que teve uma licitação e a gente veio a sair. Foi aí que a gente passou para o Via Direta e foi trabalhar no Via Direta, onde permanece até hoje. Mas na época do aeroporto vocês já faziam esse serviço de gráfica rápida, além da coisa dos computadores, com internet, para quem quisesse já precisar? tínhamos serviços de gráfica já nessa época. Sim. E o que é que vocês Aí hoje a fazem? pergunta é o inverso. É. E aí vocês hoje mantêm o serviço de computador, porque já tem a rápida, já que o acesso à internet hoje foi tão O mercado mais de lá para democratizado. cá ele veio mudando muito, né? Para você ter uma ideia, antes a gente fazia, nos nossos computadores tinha leitor de disquete. Então a gente fazia serviço, a gente faz vários serviços, né? Então a gente fazia serviço de transformar VHS para CD. Então de lá para cá o mercado veio mudando muito. A gente chegou a ter uma ilha com 17 computadores no Via Direta, onde atendia muito profissional liberal, muita gente que estava em trânsito, né? Para passar um e-mail, digitalizar um documento, encadernar, plastificar. Então a gente é um escritório ambulante. E de lá para cá a gente veio agregando mais serviços. Hoje a gente faz banner, faz adesivo, hoje a gente é uma gráfica rápida que faz serigrafia. Então é um leque de serviços. Camiseta, Caneca, brindes, tudo que a gente puder agregar. Vocês personalizam? A gente personaliza, o que a gente puder agregar a gente faz. A pessoa leva lá e você... Não, a gente já tem um material próprio para fazer. Então, se a gente está ali para resolver realmente o problema, o cliente chega para resolver seu problema e a gente faz questão. Se eu chegar com boné lá, você faz. A gente faz, Você personaliza o meu boné. Personaliza o Ô, boné. Sanderson, como é que vocês enfrentaram esse período, nos últimos 4, 5 anos, em que o papel está sendo utilizado menos? Como é que a gráfica sobrevive? É muito difícil isso, né? Tudo está sendo digitalizado, né? Então a gente tem que, eu costumo dizer que o empresário é igual um veleiro, tem que ir para onde o vento está dando, né? Às vezes vem uma onda, você tem que fazer força. Eu nunca pratiquei esse esporte, mas eu vejo que é por aí. Se o vento está dando, você tem que botar a vela para que vá naquele rumo. Então é assim que a gente está seguindo. Abre também outros nichos, né? Porque o papel vai se acabando, mas muitas coisas são feitas por computador. Então há ainda uma burocracia, ainda muita gente que não sabe mexer no computador, fazer um cadastro, fazer um boletim de ocorrência, e marcar um exame. Então a gente está lá para ajudar esse pessoal. Como é que você fez a migração de uma empresa e a outra? Qual é a relação entre elas? Bom, eu acho que hoje também a gente tem que, toda empresa ela tem que ter o contato virtual. Eu vi que a gente poderia botar realmente o balão lá, mas só que a pessoa que fosse procurar na nossa loja, fosse procurar por balões na internet, ela não ia achar. Eu tentei criar uma loja digital, né, uma loja não física. A gente começou digitalmente com entregas de balões, fazendo balões, entregando os balões para depois colocar dentro de nossa loja. Então, a Balões Natal hoje, ela funciona dentro da Cybertech. Lá né? no shopping Via No Direta. shopping Via Direta. Então, tudo pode ser feito pelo WhatsApp, digitalmente. Encomenda, eu quero assim, quero assado, a gente responde, manda os modelos. Cada vez mais a pessoa se locomover menos, então ela quer a comodidade. Então a gente tenta entregar isso ao cliente, não só com os balões, mas nesse período de pandemia fez com que a gente adiantasse esse serviço. Pois né? era uma coisa que eu queria saber, como é que foi para vocês nessa época que ficou shopping fechado, por exemplo? Como é que vocês sobreviveram e passaram por esse momento? Foi bem difícil, né? Os empresários eles devem muito ao governo federal pelos incentivos, né? Tanto de empréstimos, como o pagamento enquanto a loja estava fechada, ele bancava os custos com o funcionário, né? Naquele período. Então, mas foi bem difícil. Então, você que tinha um faturamento de X, você deixou de ter aquele faturamento
e tentar se reinventar, tentar vender online, embora não tivesse uma demanda, né, no sentido de serviços, de tudo, a gente tinha que se reinventar e fazer empréstimo e tentar sobreviver e se reinventar. Vocês conseguiram. Estamos A aí. gente fala sempre aqui que quem sobreviveu à travessia desse período difícil, com tudo fechado, daqui para frente vai embora, né? Qual a sua perspectiva para agora, para esse momento pós-pandemia? Porque, graças a Deus, a gente pode dizer que a pandemia está no finalzinho, ou pelo menos ela está bem mais deixando a gente mais fraquinha. Está confortável. deixando, pelo menos a gente enxerga uma luzinha. É porque a vacinação ali, né? ampliou muito, né? Como é que está isso para vocês? Qual é a sua perspectiva? O empreendedor realmente é um guerreiro, né? O empreendedor, aqui no Brasil, você com esses percalços todos, a gente consegue ainda. Muitas empresas fecharam, isso é triste, né? Mas a gente está aí 17 anos no mercado, conseguiu sobreviver. E eu só vejo, eu acho que o empreendedor por si só é otimista, e tem que ser otimista, senão ele está no ramo errado, né? Então, eu só vejo coisas boas, eu vejo perspectivas de melhora, de consumo, embora ainda não tenha voltado. A gente vê um mercado, ele deu um boom, assim que abriu, ele deu uma reagida, mas agora a gente vê que tem alguma coisa estranha, o mercado não está andando, realmente tem muitos segmentos que se deram bem nessa pandemia, né? Outros que ainda estão engatinhando, a gente ainda não está no normal, acho que ainda vai demorar um pouquinho, acho que aí uns 6 meses a 1 ano para ficar o que realmente era. A gente está no mês da criança, né? Estamos aqui no primeiro final de semana do mês das crianças. E eu acho que balão é uma coisa que encanta a todas as crianças, né? E vocês vendem muito para a criança também, não vendem para aniversário? Vendemos. Criança fica encantada com aquilo. Criança fica encantada com balões, mas por incrível que pareça, os adultos são a nossa maior demanda, né? Então, eles se encantam mais, mas isso não impede, a gente faz balões para crianças, balões personalizados, com temas de aniversário, do jeito que ele quiser, com o desenho que ele quiser. Então, sua criança... Só procurar Balões Natal, o Cybertech, a gente lhe atende e pronto. Conversamos aqui com o empresário Sanderson Abreu, uma demonstração de que você pode fazer as coisas e se reinventar, como ele disse. As empresas vão, e aí as dificuldades vão fazendo as empresas procurarem seus caminhos, desde que nunca desistam. Só assim ela sobrevive. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Obrigada, Sanderson. Até já. Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, foi a se ajudar. E mais do que isso, foi importante aprender como as nossas atitudes fazem toda a diferença na vida das outras pessoas. Vou dar um exemplo. A Pertinho de Casa é uma parceira do Sebrae que ajuda a conectar clientes e negócios do mesmo bairro, gerando renda, empregos e fazendo a economia girar. Esse é um caso clássico, onde todo mundo sai ganhando. Baixe o app Pertinho de Casa ou acesse pertinhodecasa.com.br e conheça um mundo de possibilidades no seu bairro. Isso mesmo, você vai descobrir todas as opções de pequenos negócios e lojas perto de você via localização. E quem é dono do próprio negócio ainda pode se cadastrar. Acesse ou baixe o app agora. Pertinho de Casa. É bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Estamos de volta com o nosso mundo dos negócios. E agora, para a gente falar sobre energia solar. Vamos conversar aqui com o empresário Silvio, da E-Solar, que vai contar para a gente como é que começou essa coisa de empreender nessa área. Porque ele é empreendedor, pelo que ele está contando para a gente, há muito tempo, mas na área de energia solar ele vai contar para a gente agora como é que isso tudo começou, que é bem interessante essa história. Bom dia, Silvio. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo começou, meu pai estava construindo uma casa e aí estava já perto de se mudar, e aí ele ouviu falar sobre energia solar.
Então, eu já tenho uma da área de tecnologia, ele disse, me ajuda, filho. Aí eu fiquei responsável por procurar as empresas, pegar orçamentos. Peguei alguns orçamentos, o setor estava ainda nascendo. Pois é, que é novo, né? É novo. Assim, começou basicamente em existe 2015. há muito tempo, mas aqui a gente escuta falar disso há pouco Precisou tempo. de uma regulamentação que favorecesse. Isso começou a fortalecer mais em 2015. E aí essa construção da casa dos meus pais estava ali em 2015, 2016. E aí, de posse dos orçamentos, achei muito ainda amador, as propostas de forma muito amadora. E aí fui comentando com algumas pessoas, e aí um vizinho que mora no mesmo condomínio que eu, já tinha experimentado já a questão de energia solar, estava fazendo experimento, pensando em um dia abrir empresa. E eu comentei, David, vamos abrir a empresa. Aí ele disse, só mais um pouquinho, me dê só mais um tempo. E aí passou 1 mês, 2 meses, eu disse, David, só mais um pouquinho. Aí eu disse, tá bom. E aí depois de uns 3 meses eu disse, David, vou ter que comprar. Aí ele disse, você quer ser meu sócio? Eu disse, quero. Aí, por que tu está demorando tanto? Ele disse, Silvio, existem softwares, eu tenho os softwares para fazer as previsões de produtividade, mas eu queria o dado empírico. Eu já montei o sistema já há quase 1 ano, estava esperando fazer 1 ano de coleta de dados para saber quanto realmente a produção vai ser, para a gente poder oferecer isso para quando fosse vender, de forma segura, para você não prometer algo que você não vai entregar. E aí ele disse, você toma conta da parte empresarial, eu tomo a parte técnica, e assim a gente fez. Fez os primeiros testes, com meu pai foi piloto de teste, a minha casa foi piloto de teste, a casa dele foi piloto de teste, a gente foi fazendo os primeiros testes, e aí depois de estar confiante, começamos a realmente comercializar e trabalhar com isso. E existe a E-Solar, vocês montaram a E-Solar, lançaram no mercado quando? Há quanto tempo? A gente começou em 2016. Já depois, a primeira venda realmente comercial já foi em 2016. Eu cheguei ao nome de vocês porque eu tenho um cliente com o qual eu converso muito, que é cliente aqui da TV, chama Renato Holanda, do Potiguar Laboratório Óptico. E ele estava em busca, é uma figuraça, a gente já entrevistou aqui. E ele disse, isso eu fiz contato com várias. A única que me atendeu, assim, do jeito que eu queria, foi a E-Solar. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Não sei se Jenner tem alguma... Não, é isso aí que é importante. Outra coisa é saber o seguinte, a energia solar, os painéis fotovoltaicos hoje são completamente seguros, quer dizer, você vai botar e vai ter certeza que vai funcionar bem, não tem risco de falhas, de mau funcionamento. Se por acaso chover 3 dias, como é que faz? Tem energia? Desde lá do início, a gente, na verdade, na minha vida profissional, meu foco sempre foi satisfação do cliente. Satisfação, assim, me deixava extremamente incomodado. Alguma reclamação, quando não era pertinente, eu tentava refutar, explicar, deixar muito claro que às vezes realmente acontece algo negativo, mas a culpa não é nossa, é da concessionária. A gente tem que fazer tudo que tem que ser feito. Mas a concessionária, a gente não tem a obrigação, a gente não é responsável pela ligação do sistema à rede, que é a concessionária que faz a conexão. Então, se a concessionária atrasa, a responsabilidade não é nossa. A concessionária aqui, no caso, é a Coserne. Coserne. E aí, assim, mas quando existe alguma falha no nosso processo, aí isso é inadmissível. Então, essa questão da satisfação do cliente para a gente é um ponto central. Então, se você mantém o seu cliente satisfeito, isso foi muito significativo. A gente, em 2019, nos 2 primeiros meses de 2019, estava um mês um pouco fraco, e aí a gente viu que quase 100% dos clientes que entraram em 2019, nos primeiros meses de 2019, foram de indicação ou segunda usina. A pessoa já tinha feito uma usina em casa, estava fazendo para a empresa, ou foi indicação de cliente. Então, assim, o marketing de boca a boca funcionando. A gente investiu muito pouco Essa pergunta sobre a confiança do sistema. Pronto, aí é a questão da confiabilidade do sistema. Hoje a gente está começando a ter um número crescente de usinas que a gente está precisando reparar. Por que eu estou perguntando isso? Nós temos uma maresia muito forte aqui. Certo. Nosso litoral como um todo, ele é muito favorecido para a questão de geração. Até onde você tem um depósito de sal em cima dos painéis, a chuva que é recorrente na noite, ele faz aquela limpeza. Então não há o que mais prejudica um sistema solar é acúmulo de sujeira em cima e sombra. Sombra é o que inviabiliza. Eu tenho um prédio aqui do meu lado e tenho uma casa só. Infelizmente, sua casa, durante a produção principal do sistema, está com sombra. Então, inviabilizou. Mas não tendo isso, o sistema é viável, é muito viável. O tempo de retorno está abaixo de 40 meses, então é muito bom. O investimento hoje é muito alto ainda, Silvio?
O investimento é alto, mas tem a grande diferença dos últimos meses, anos, é a facilidade de crédito. Então tem BV, Santander trabalhando muito forte com isso, o Banco do Brasil entrou agora com crédito até no aplicativo, qualquer cliente do Banco do Brasil. Eu sou da geração, eu peguei a inflação, então tem uma repulsa muito grande a financiamento. Impressionante. Eu também, eu acompanhei essa época da inflação e assim, minhas coisas meio que pagamento particular, mas se você pensar que o valor da prestação em 60 meses é menor do que você paga de conta de energia, acaba essa ideia. Muitos parcelamentos, muitos financiamentos é feito com taxa fixa, com valor fixo de prestação, e aí você sabe que aquele valor não vai aumentar, você sabe que sua conta de energia vai aumentar, e como tem aumentado todos os meses desse ano, absurdo. Não consegue aumentar. Como existe uma regulamentação na tarifa, existe uma liberdade maior para fazer a questão da bandeira. Então houve esse acerto de contas em cima da bandeira. Então a bandeira que era R$2 no início do ano está chegando agora a R$14. O sistema trabalha com a energia normal e a energia fotovoltaica? Por exemplo, Pronto, se tiver uma perfeito. interrupção a parte mais técnica. Tá. O sistema foi feito, o dimensionamento da usina é considerando o ano inteiro. Existem os meses de menor produtividade, que são os meses de maior quantidade de chuva. Meio do ano, por exemplo. Exato, que é ali entre março e junho são os meses de menor produtividade, que você tem uma quantidade de chuva mais frequente. E tem os meses de maior quantidade de sol, que a gente vai entrar agora, no mês do BRO. Então, a produtividade costuma ser 10% a 15% maior do que a média. Tá? Então, como é que a gente faz um dimensionamento da usina? Você tem uma conta de 1.000 kW mês, média. A gente vê todos os meses do ano, vai ter meses que você consome um pouco menos. Então, a gente vê a média anual, vê o quanto você precisa de média, e a gente sabe o quanto seu sistema vai produzir em média. Então, uma coisa deve bater com a outra. A gente não procura acertar esse número para você não investir mais do que você precisa, e a gente não vai colocar um sistema menor para você não ter que ficar continuando pagando conta. Os equipamentos que estão ligados naquela hora, a sua geladeira, televisão, ar-condicionado, vai se alimentar primeiramente da energia gerada, e o que os equipamentos não conseguem consumir, ele passa pelo medidor da concessionária para a rua. Tá? Isso é o que é importante a regulamentação. A regulamentação fez com que as concessionárias trocassem esse medidor para computar o que passa de injeção de energia para a rede. E aí tem um conta entre o consumo e a produção de energia. Aí você faz esse acerto, porque à noite você consome 100% concessionária. Certo. Durante o dia você vai consumir parcialmente, é tudo automático, você não sabe o que você está usando agora na hora. O investidor está injetando, você não há bateria ainda hoje para acumular essa energia solar. Existe baterias, Tesla lá nos Estados Unidos é famosa por isso. Existe um sistema de bateria todo automatizado que produz, consome, armazena a bateria com a própria energia mais barata, depois usa na hora que tiver mais caro. Existe bateria sendo comercializada na China, importação, só que financeiramente a viabilidade é muito mais longa. Onde é que a Solar está? Pois é, porque já não está mais só aqui, né? Vocês já expandiram, a Solar está em outros o nome já estados. diz, né? É Solar, lá. Pronto, lá em vários lugares, em todos os lugares, inclusive aqui. Começamos aqui, a gente foi para o Ceará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. A gente busca pessoas que não é uma franquia que você pode chegar para a gente e dizer assim, eu quero sua marca e me dê R$100 mil para usar sua marca. Não é assim. Vocês atendem aqui todo o estado? Todo o estado. Quanto tempo para instalar uma usina que você chama uma usina dessa que você chama? O processo como um todo, os fornecedores têm entregue muito rápido os equipamentos, entregam na faixa, depois de pago, leva uns 15 dias para entregar, a gente leva mais ou menos uma semana para entregar, isso é uma residência, tá? Padrão. 30 dias está funcionando? 30 dias o sistema está pronto para ser ligado à rede, só que a gente tem que esperar a concessionária para ela trocar o medidor. A gente não deve ligar, a gente liga a usina para fazer o teste, ela está funcionando, vê todos os parâmetros, configura o monitoramento para o cliente conseguir acessar a usina via celular, via navegador. Aí realmente esse processo todo leva de 45 a 60 dias. A gente sabe que existe um valor, um investimento que é financiado e a pessoa paga o valor muitas vezes menor do que a conta de energia. Mas quando termina esse financiamento, qual o valor médio hoje que a pessoa vai ficar pagando de energia? Eu concluí, paguei meu financiamento todo, Perfeito. Eu comprei aquelas placas à vista, vou passar a pagar quanto? Perfeito. De energia? É chamada taxa de disponibilidade. No sistema trifásico, que é a grande maioria dos clientes da gente é trifásico,
você paga 100 kW mês, mais iluminação pública. Iluminação pública é uma tarifa à 100 parte. kW dá mais ou menos o quanto, em termos de dinheiro? A tarifa hoje está 80 centavos, você vai pagar R$80, certo? A conta é essa para o trifásico. Para o monofásico é 30 kW, a tarifa é um pouco mais baixa. Você vai estar pagando ali R$25, R$22 por mês. Independentemente da minha Independente da utilização. conta anterior. Se você tinha uma conta do tipo B, que vai ali até 10, 12 mil reais, e você faz uma usina para zerar sua conta, você vai pagar esses R$80. Então, assim, o que importa é essa taxa de disponibilidade, não é a sua conta anterior. Você consegue 99% de economia, ou se uma conta já for pequena, você vai ter um desconto pequeno. Silvio, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Obrigado a vocês. Boas informações para você que está nos assistindo. O Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo às 10h30. Bom domingo para todos, uma excelente semana e até domingo que vem, aqui na nossa TV Tropical, às 10h30 da manhã. Boa semana para você. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN.